Boa noite. Nós orarmos e iniciarmos, né? Deus, Senhor nosso, Senhor de misericórdia e bondade infinitas, nós estamos aqui unidos e reunidos em corpos e pensamentos para mais uma vez estudarmos um pouco mais, Senhor, os ensinos que espíritos bondosos vêm nos trazer em Teu nome. Que o nosso raciocínio se amplie e que nossa visão espiritual se aclare ainda mais. E do entendimento possam as trevas que ainda vigem em nós se dissiparem e no cotidiano renovarmos-nos para que sejamos pessoas hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Assim seja. Hoje nós vamos iniciar o capítulo Orgulho, dentro da nossa didática, lendo alguns parágrafos, chaves, para o nosso entendimento. Então o remédio começa assim: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina, logo útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Desprezar, falar que alguém é desprezível, ou nós ouvirmos isso, é realmente muito doloroso, Uma pessoa, por exemplo, ouvir que ela é desprezível e aquela pessoa pode ter até feito, cometido atos negativos, mas a gente precisa pensar, quem de nós, não comete atos negativos? Quem de nós está livre disso, Dentro do Espiritismo nós temos uma visão muito clara, uma visão não mistificada, não mística, de que todos nós que aqui estamos somos seres humanos, com as nossas dificuldades, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos morais que ainda carregamos, com as nossas qualidades morais, aquelas boas que já alcançamos. Por isso, quando um espírita fala assim, ninguém é santo, e ninguém é santo mesmo, nem Chico Xavier foi santo, como muitos espíritas colocam. Chico Xavier era um santo. Tem até um livro que tem esse título, Chico Xavier, o santo de nossos dias. Está errado esse título. Ele não foi santo, não. Ele foi um homem bom, ele foi um espírito benévolo, um espírito bondoso demais, um espírito que sim, é o protótipo do homem novo, Um espírito que diz para a gente que o que nós devemos ser, em relação à bondade. Mas por que Chico Xavier não foi o santo? Alguém pode perguntar, explica para a gente, Léo. Porque ele tinha as deficiências também, como todos nós. Num dia que uma senhora, uma vizinha dele, muito boa a vizinha, pessoa que se preocupava com ele, via o Chico saindo do então Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, em Pedro Leopoldo, E ele saía desse grupo, saía do trabalho e ia para esse grupo. Mas até ele chegar a esse grupo, ele chegava do trabalho cansado, não podia ter um minutinho de descanso, porque ele ia dar atenção a uma cachorrinha que estava doente, tratando da cachorrinha. E aí, o que aconteceu? A vizinha se condoeu da situação de Chico e, achando que estava fazendo um ato bom para o Chico, ela envenena a cachorra.
para o Chico poder relaxar. Ela não fez o envenenamento da cachorrinha porque era uma pessoa ruim e quis envenenar para matar a cachorra, porque a cachorra está latindo, está prejudicando. Não. Ela fez no sentido de, meu Deus, o Chico está cuidando, a cachorrinha não está melhorando, está com dificuldade de melhorar, né? E o Chico fica nesse processo, sai tarde do trabalho, chega, cuida da cachorra, depois vai para o grupo ainda, atender muita gente, fica até a madrugada para acordar cedinho para ir trabalhar. Quando o Chico viu a cachorrinha e que ele ficou sabendo por outros vizinhos, vizinho é cai danado, né? Vizinho tá na conta da vida da gente, né? Vizinho. Não todos, né? Não todos. Eu conheço um vizinho que eu não sei da vida de ninguém, né? Não todos, né? E aí, o que acontece? O Chico ficou revoltado, ele ficou mal, ficou magoado, ficou irritado. Seu Rubinho, nas Escola de Jesus Cristo, algumas conversas nós tivemos com ele, ele falou: meu filho, raras vezes eu vi o Chico assim, mas quando falava alguma coisa com o espiritismo ou contra alguém que ele sabia que era pessoa boa, o Chico batia mesmo, irritado. Raras vezes eu vi, mas ele fazia isso. Aí a gente se espantava, porque cadê aquela docilidade? Mas o Chico também é um ser humano, é isso que nós precisamos compreender. Então, o que a gente vai acabar depreendendo daí? Primeiro, que o Chico, como ser humano, ele também se magoou e amava. Nós sabemos nos estudos da série psicológica da Joana de Ângeles que nós fazemos às quartas-feiras, né, online, que de 15 em 15 dias, a mágoa pode levar à raiva, pode levar da raiva à indiferença, mas geralmente não leva à indiferença. Leva à indiferença contra a dor alheia e pode chegar ao ódio. E o Chico estava magoado. E o Emmanuel chegou perto do Chico e falou assim: Chico, nós temos um trabalho de psicografia. Outros espíritos que eu coordeno as suas atividades mediúnicas, eu estou organizando para escrever por você. Como que você, estando magoado, vai poder psicografar se o seu pensamento está agora, vamos usar a expressão de hoje, né? Está sintonizado não no Wi-Fi do Senhor, mas está sintonizado no Wi-Fi dos obsessores. Você está magoado, e aí? Aí o Chico falou, o Chico nem perguntou, eu faço o quê? O Emmanuel já foi logo falando, você precisa fazer o seguinte: pergunta a essa vizinha o que ela mais está precisando. O Chico, né, obedeceu, né? Foi lá e perguntou para ela o que você mais está precisando. E o Emmanuel já tinha dado uma dica, ela é costureira, né? A máquina dela já está assim defasada. Ela acha, Chico, eu estou precisando que eu sobreviva das minhas costuras, estou precisando de uma máquina de costurar nova. Naquele próximo mês o salário do Chico foi todinho, certinho, para a máquina de costura nova para aquela senhora. Ele não precisou expressar o perdão verbalmente. Ele fez uma atitude. Ele teve uma atitude, orientado pelo seu guia espiritual. Aí a gente se pergunta, e se ele não fosse orientado pelo guia espiritual dele, ele ia agir assim? E não precisava ouvir o guia. Muita gente fala para mim isso: ah, Leonardo, é muito fácil, você escuta o Alberto, você vê o Alberto, você se desdobra e está com ele. Não é fácil, não é a mesma coisa, gente. Todos nós somos médiuns, todos nós somos influenciados pelos espíritos, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. São aqueles dois pensamentos que às vezes ficam, né, na nossa cabeça, ou vários outros pensamentos: que atitude que eu vou tomar? Aí a gente tem que pensar: essa atitude é boa? Que consequência ela pode acarretar? E depois pensar, enquanto espíritos, que espírito está me influenciando a pensar desse jeito? Se a consequência não vai ser boa, nem para mim, nem para o outro, não pode ser um espírito bom. Então eu preciso refletir sobre isso. Então é nesse sentido que eu digo: nem o Chico Xavier foi um santo,
né? Apesar dele ter tido, né, você um pouco contraditório, uma vida santificada. E isso todos nós devemos buscar fazer, né? Que é estarmos nos melhorando a cada dia, né? Na prece tem uma palavra que é de Allan Kardec, que hoje sejamos melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. É o esforço que nós temos de fazer, né, diariamente. Seguindo aqui para outro parágrafo do Ramé. A cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Isto é, quando nós virmos cada um, né, dos nossos semelhantes, cada um de nós aqui, olharmos, né, não só aqui dentro do grupo espírita, mas principalmente fora do grupo espírita, né, que a maior prova, nós temos ainda esse ranço, como diz um amigo meu, essa palavra rançosa, esse ranço, de estar dentro do ambiente de um grupo espírita, né? É claro, nós temos todo um respeito, né, dentro do ambiente do grupo espírita. Mas já teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim: olha, você não deve cumprimentar nem sua esposa com um selinho. Minha esposa. Por que eu não posso dar um selinho nela? Se nós ficarmos, às vezes, um dia inteiro fora, ela trabalhando no trabalho dela, eu no meu, e aí chega, não pode se cumprimentar assim, não, porque isso pode promover determinadas situações de outras pessoas. Eu falo, não, mas isso vai promover o quê? Vai promover que sujeira na mente das pessoas. Então nós temos a mania de colocar o grupo espírita como um templo religioso. Kardec disse que o espiritismo não é religião. Nós temos que tirar essa pecha do espiritismo. O espiritismo, ele tem uma religiosidade, né? Ele tem uma espiritualidade, mas ele não é uma religião, ele não tem cultos, não tem sacerdócio, não tem hierarquias. Qualquer pessoa pode se capacitar através do estudo de leituras e vir aqui falar, né? O espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia de consequências ético-morais, é isso. E tem uma carta, e para fundamentar essas minhas palavras, tem uma carta do próprio Allan Kardec para os editores da época dele, né? Tem um site que tem as cartas, né, de Kardec, tem um livro que Humberto Tubercuete traduziu essas cartas, ele também escreveu comentários, se não me engano, e Kardec fala que ele queria ser apresentado como autor de ciência e de filosofia. Allan Kardec, não era o professor Hippolyte Léon Denis Rivel, não. Era o pseudônimo Allan Kardec, já era o espírita Allan Kardec. Quero ser apresentado como autor de ciência e filosofia. Em nenhum momento ele fala de religião, né? Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter espiritualidade, nós não vamos orar, né? Na juventude eu lembro num outro grupo que eu frequentei, que eu até mexi com a Cristina outra vez, né? Que quando uma pessoa estava pagando alguma coisa que eu tinha comprado no grupo, né? E aí, acho que era um livro que eu havia comprado, pagando, as pessoas, a senhora veio lá dentro, não pode usar dinheiro no grupo espírita, não. Eu olhei para a senhora, eu sempre fui muito contestadorzinho, né? A senhora me desculpe, mas o dinheiro é sujo, no meu trabalho honesto, a senhora está falando que eu sou ladrão. Aí eu era mais revoltado, mais novo, sabe? Aí ela olhou para mim, não, meu filho, não é isso não, é porque... Ela não soube explicar, ficou sem resposta. Então se a gente, né, movimenta alguma coisa, entrega um dinheiro aqui, né, para pagar alguma coisa que possa estar sendo vendido, isso, qual é o problema? No dia que o nosso companheiro Dr. Paulo Marcelo lançou o livro dele aqui, então seria uma sujeira, né? Ele recebeu o dinheiro, né, dos livros que ele escreveu.
Então a gente tem que, estou falando isso para que nós venhamos a compreender que devemos ser quem somos, sem esconder dentro do grupo espírita quem somos, né? Eu acho, né? Aí é uma opinião minha, discordem quem quiser, mas eu acho bonito quando um dia estavam a Flávia e a Deise, né? Nós estávamos lanchando em um momento de confraternização, né? De um evento que nós havíamos feito, um evento interno. E a Flávia falou assim: amor, pode comer, oferecendo, sem preconceitos, sem desprezos a quem quer que seja, sem dizer que a orientação sexual daquela pessoa diz do caráter daquela pessoa, sem dizer que, porque então alguém pode ter me visto hoje cedo. Não aconteceu isso não, tá? Suposição. E de repente ter me visto na rua falando alto com alguém. É um momento. Será que eu sou assim a todo momento? Será que nós, quando nos desnorteamos, gritamos, perdemos as estribeiras, como se diz, somos aquela pessoa ali? Ou foi apenas um momento? Então, quando nós olharmos uns aos outros e vermos o valor de uns e outros, qual o valor? De filhos e filhas de Deus, de espíritos em evolução, independente, né, do que aquelas pessoas, de como aquelas pessoas se mostram a nós. Nós vamos aprender a estarmos, né, sendo mais autênticos realmente. Não é a autenticidade que diz de uma franqueza rude, mas é a autenticidade que diz de nós nos colocarmos como somos, né? Quase falei o negócio da macumba, mas vou falar, né? Vamos deixar ser mal. Num outro parágrafo, na próxima página, ele vai dizer assim: não julguemos com nossos conceitos apressados os acontecimentos em nosso derredor. Antes, aguardemos com calma e façamos uma análise mais profunda da situação. Assim, agindo, poderemos avaliar melhor todo o contexto vivencial. Isso aqui veio ao encontro de uma frase que eu escrevi. Esse livro, claro, é mais antigo do que a frase que eu escrevi, como uma pequena reflexão que eu havia postado no Facebook em 10 de julho, não vou esquecer, a data de aniversário de minha mãe, 10 de julho de 2018. Minha mãe não nasceu em 2018, óbvio. Né? E que eu coloquei assim: antes de julgar algo, seja uma palavra ou atitude, espraie o seu raciocínio e depois perceba o fato. E depois de perceber o fato por vários ângulos, você terá a posição acertada, por ser realizada com ponderação e bom senso. Muitas vezes nós olhamos por um ângulo só, uma situação. E qual é esse ângulo só? É o nosso ponto de vista. Eu repito que eu já falei aqui de outra vez: o nosso ponto de vista é a vista de um ponto. Qual ponto? O nosso mesmo. Mas e se nós fizermos exercício de empatia? De trocarmos de lugar, de nos vermos como sendo a pessoa e a pessoa sendo nós a falarmos, como se fôssemos nós a falarmos para nós mesmos. Como nós vamos julgar a nossa atitude? É isso que o Espírito Santo Agostinho fala para nós fazermos toda noite, principalmente quando tivermos dúvidas se os nossos atos foram bons ou ruins. Oi? Então, aparentemente sim, mas se você coloca-se na posição de você
ouviu de mim algo que você não gostou. Eu te julguei de alguma forma. Aí você faz um exercício de se colocar no meu lugar e ver a você mesmo, né? Ouvindo aquilo, como você vai julgar as duas pessoas? Você vai ver dois pontos. Aparentemente dá impressão mesmo, porque você está se vendo, né? Sim. Sim. Sim, sim. Mas aí é fazer o exercício de tentar entender, como na literatura, entrar no pensamento da pessoa, tentar interpretar a pessoa. Porque se colocar no lugar do outro não vai, né? Que é só do se colocar no lugar, na atitude, mas é do interpretar também como a pessoa está agindo. Validar não significando justificar. Existe uma razão, é explicável, mas o que é explicável não necessariamente é justificável, né? Inteligente, já falou até antes de mim. Então, assim, a gente é um exercício realmente delicado, né? É um exercício delicado, né? E traz aquele processo que a Bia já falou da dialética reflexiva, né? Da validação do comportamento do outro, é fazer esse processo de refletir sobre aquilo que você pensa e buscar também refletir, será como a outra pessoa estava pensando, né? Perceber opiniões diferentes e ver se aquela opinião ela pode ser validada sim, mas ver se ela tem uma justificativa, né, adequada, né? Realmente é um exercício difícil. E na primeira impressão também tive o mesmo entendimento seu. Eu falei assim, não posso fazer isso, eu vou julgar a mim mesmo com o meu ponto de vista. Mas a gente pode tentar entender o ponto de vista do outro. Sair daquele quadro branco que só tem um ponto preto, tem só um ponto negro, né? Ao olhar o quadro branco, de repente tem tanta coisa escrita para escrever ali e a gente não consegue alcançar aquilo ali, né? E aqui tem um parágrafo logo depois dessa questão do julgamento que diz o seguinte: é a questão 559 do Livro dos Espíritos. Desempenham função útil no universo. Os espíritos inferiores e imperfeitos, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Então aí nós vamos para entender, né, essa resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec, que todos os espíritos, né, desempenham uma função útil no universo. Eles dizem que sim, né? Todos concorrem para a construção de um edifício. Como na Terra, o servente de pedreiro, desde o servente de pedreiro a um arquiteto, a um engenheiro civil, colocando na linguagem de hoje também. Nós vamos entendendo as pesquisas que Allan Kardec fez, que foram as seguintes. Kardec começou a avaliar as manifestações dos espíritos a partir do ano 1855. Através dos médios ele começou a perceber que diversos espíritos se manifestavam, só que espíritos de todas as categorias, assim como na Terra tem pessoas, né, de várias classes sociais, com vários tipos de personalidades, pessoas, né, com as suas mais diversas opiniões. Como ele, né, teve a revelação desses espíritos, que esses espíritos eram as almas dos homens e mulheres que haviam deixado a Terra e que continuavam com suas memórias, suas emoções, seus sentimentos, suas opiniões, suas personalidades. O que nós vamos ver aí? Kardec foi
investigando, foi vendo que, olha, tem espíritos que são muito ruins. Eles vivem o tempo todo se preocupando em fazer o mal para alguém. Como os criminosos, né, mais criminosos na Terra, digamos assim. Eles se preocupam em fazer o mal e prejudicar mesmo ao outro. Não tem escrúpulos. Olha, aqueles que são aqueles malandros, né? Deixando o muro, não tá bom para mim, eu vou. Né? São os interesseiros. Kardec chamou esses espíritos de espíritos neutros. Tem aqueles espíritos que se acham suprassumo da sabedoria, mas eles sabem muito menos do que nós humanos. Mas eles têm uma linguagem culta. Eles estudaram, muitas vezes foram até intelectuais mesmo, mas eles só sabem o que há de conhecimento na própria Terra, que são os espíritos pseudo-sábios ou falsos sábios. Há os espíritos batedores, né? Para a psicologia, chamados poltergeist, os espíritos, né, brincalhões ou fantasmas brincalhões. São aqueles que promovem ruídos, que fazem as alucinações, né, como se armários mesmo estivessem caindo, tombando, e como se, e também batem panelas, enfim. É o que Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, capítulo 23, vai chamar de obsessão física, onde chama esses espíritos de espíritos batedores. E outros espíritos, espíritos benévolos, espíritos bondosos, sim, mas com conhecimentos limitados. Gostam de fazer bem aos homens, mas seus conhecimentos têm um limite. Os espíritos sábios são intelectuais que buscam o bem da humanidade, mas no sentido apenas da ciência e da tecnologia. Não se preocupam com questões morais. Eles não são maus, mas eles atuam mesmo pensando o tempo inteiro. É um Oppenheimer, é um Einstein, quem mais? Uma Marie Curie, né? Cientistas que ficavam ali pensando em descobrir determinados elementos e ver o que poderiam fazer para auxiliar. Um Stephen Hawking, espíritos sábios. Tem os espíritos de sabedoria, né? Que são aqueles que já fazem juízo reto sobre os homens, sobre as coisas, porque eles juntam em si a moral e a inteligência. Né? Tem espíritos disciplinadores, como Bico, sai de lá para vir aqui mostrar a hora. Né? Espírito disciplinador foi eu coloquei agora a classificação. Mas tem que agradecer ela, senão se deixar a gente vai falar. E desses espíritos de sabedoria, aí sim, os espíritos superiores. Esses só encarnam na Terra, né? Só reencarnam em missão. Esses são aqueles que têm conhecimentos elevadíssimos e não se preocupam em nada mesmo com as mesquinharias terrenas. Eu lembro de Alberto um dia, quando uma senhora perguntou a ele, ela fez perguntas e mais perguntas realmente sobre espiritismo, sobre perguntas inteligentes, e ele foi respondendo. Na última pergunta ela entrou numa questão pessoal e perguntou assim: meu marido não gosta de mim? Aí ele deu um fora. Ele deu literalmente um fora. Aqui não é terreiro de fundo de quintal, não. E mesmo se fosse, nem todo espírito lá ia responder isso, senhora. Pode ser retirado. Ela ficou sem graça. Ela ficou sem graça porque é um espírito superior, não tem que perder tempo com essas coisas, não. Ele deu corda, ela estava perguntando coisas interessantes. Quando ela derrapou ali, ele parou na hora. Parou na hora. Né? Então, assim, os espíritos superiores, e todos nós temos um espírito superior que está junto conosco o tempo todo, através do pensamento. São os espíritos guias ou mentores espirituais, são os nossos anjos da guarda. E quando Kardec questiona no livro dos espíritos, eles falam, é sempre, olha só, eles não fazem exceção não,
é sempre um espírito de ordem elevada, o chamado anjo da guarda, ou espírito protetor. É sempre um espírito de ordem elevada. Agora, essa ordem elevada vai de acordo com o protegido. Obviamente, um aborígene australiano isolado da sociedade não vai ter um guia espiritual como nós aqui. Mais avançados, né, no processo evolutivo. Eu espero não estar sendo preconceituoso, porque eu também não sei se os aborígenes australianos estão já como os indígenas daqui, né, que estão na política, né, que tem todo um contato, né, social, mas supondo que eles não têm, a gente precisa estar atento com isso aí. E os espíritos puros, que não é só Jesus não, espíritos puros que aqueles que não precisam mais reencarnar. Isso está na escala espírita, né? No livro dos Espíritos, número 100 até o número 113, né? E nós podemos ver, né, isso, essa escala lá, mas é triste dizer, né, como nós falamos no estudo da série João de Anjos, que a maioria dos espíritos encarnados na Terra, que é o que a gente vê, são de terceira ordem, são espíritos imperfeitos, onde a matéria ainda domina, onde o espírito não tem predominância sobre a matéria, e onde só há sofrimento na maioria das vezes, né? Crimes, enfim. Não estou aqui para desanimar ninguém não. A gente ser realista às vezes pode chegar ao ponto de falar que nós somos pessimistas, mas para esse mundo de regeneração que a gente tanto espera vir, que o início, segundo Emmanuel, começaria por volta de 2057, porém o Chico Xavier entendeu, que o Emmanuel não disse assim, vai iniciar mesmo em 2057, ele entendeu isso. O Emmanuel falou por volta para um espírito, pode ser muito depois, vai ser antes. Quando perguntaram a Chico, em 99, perguntaram, Chico, o terceiro milênio está chegando, a Terra vai ser um mundo de regeneração. O Chico respondeu assim, deu um sorrisinho, como ele fazia, até 2999 ainda é o terceiro milênio. A gente fica, né, mas do jeito que a gente vai observando as coisas, a esperança fica, é a última que morre, mas o Chico colocou isso aí. Então assim, a gente precisa estar atento quanto a isso aí, né? Bom, vamos encerrar. Já passei aqui minha tolerância, me deu ali, né? Fazer nossa oração para a gente iniciar a segunda parte. Deus, nosso Pai, Tu que és ainda o amor não amado, pois nossas atitudes ainda, Senhor, estão longe de reverenciar-te cotidianamente como deveria ser reverenciado. No entanto, é nessa liberdade de ação que nos deixas que vamos evoluindo, que vamos crescendo, que vamos nos reformulando, nos reformatando, que vamos nos inovando, gerando assim, Senhor, a cada dia que passa, a cada encarnação vivenciada, uma como que imunidade às nossas más tendências, principalmente se dos nossos atos mauzão nos arrependemos com sinceridade. E assim, imersos em Teu pensamento divino, nós vamos nos movimentando, existindo, vivendo, e assim, Senhor, haveremos de alcançar um dia a paz interior tão almejada por todos,
Que o Senhor a todos aqui nos abençoe e possa fazer com que nessa noite as vibrações de paz aqui sentidas possam ter em nossos movimentos mentais e nos gestos a extensão dessa mesma paz. Assim seja. Muita paz que nos acompanha aqui online. Boa noite a todos.